Boa noite a todos. Só uma horinha de estudo, viu, gente? Está bem fresquinho, vamos aproveitar o calor. Mas é muito bom quando a gente se dispõe a estudarmos, aprendermos com a nossa abençoada doutrina espírita. Nós que estamos, entre aspas, incumbidos, de vez em quando, né, Romana, trazer algo para que a gente possa refletir, eu estou aqui na condição de aprendiz também. Porque tudo aquilo que eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu. E muitas vezes nós temos que pensar o que nós vamos falar. A hora que eu abri a mensagem, o Ademar pediu para que eu abrisse a mensagem. Não tem coincidência. Hoje nós vamos falar exatamente o que aquela mensagem veio nos trazer. E eu começo contando a narrativa para que a gente possa entender o contexto do Evangelho. Quando a gente é convidado a fazer um estudo, uma palestra em um determinado local, sem um tema definido, eu procuro buscar uma que nós chamamos de intuição para que a gente possa falar alguma coisa. E essa semana aconteceu nesse intuito de falar, o que eu vou falar, o que eu tenho, porque nós temos aqui preparado vários temas, vários assuntos, e aconteceu uma história muito engraçada, entre aspas, triste, mas que cabe muito nesse contexto do nosso estudo de hoje. O meu filho me convidou, que ele estava sem carro, a buscar um objeto no estabelecimento comercial de um amigo dele. Estabelecimento comercial, um botequinho, um boteco. E quando eu lá cheguei, para minha surpresa, o pai desse amigo do meu filho, eu o conhecia. Eu sei da história dele. E para minha surpresa, eu fiquei assim, tanto triste, acabrunhado. Como é que a criatura pode chegar a esse ponto? De um rico empresário, proprietário de indústria, teve no seu poder mais de 150 funcionários, carros voando, casa, mansões, e de repente eu vejo num estabelecimento daquele, não tem nada contra, todo mundo tem direito de trabalhar honestamente, mas esta passagem, esse declínio, a gente tem que refletir. Porque se tratou e se trata, talvez não mais agora, uma pessoa que, quando empresário, maltratava os funcionários, explorava os funcionários, era uma criatura orgulhosa, soberba, enfim, tudo aquilo que Jesus nos ensinou a não ser. Olha a mensagem de hoje, nos chamando a atenção. Quando a gente fala em conquistas morais, nós temos que entender que é aquilo que nós vamos levar conosco para a outra encarnação. São essas conquistas aqui da terra que fazem com que a gente melhore. Vários recados foi dado pela mensagem que nós não devemos, não podemos, aceitamos, concordamos. E esse texto, esse tema de hoje, está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Uma realeza, a verdadeira realeza terrena. Porque quando Jesus esteve num diálogo com Pilatos, Pilatos o indagou se ele era rei. E que Jesus responde? Sim, mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus já afirmava, porque Pilatos queria saber porque o que ele fazia, ele era considerado rei pelos seus seguidores. Mas para ser rei naquela época, ele deveria ter castelos, ele deveria ter propriedades, ele deveria ter um grupo de soldados, e Jesus não tinha isso.
E ele foi bem claro para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus afirma isso há tantos anos atrás, aquela época as pessoas não entendiam, não compreendiam o que Jesus queria dizer, que meu reino não é deste mundo. Hoje, com o advento do Espiritismo, nós espíritas já sabemos o que Jesus quis dizer, que o meu reino não é deste mundo. E ele, quando ele afirma isso, ao passar do tempo nós vamos aprendendo que nós todos passaremos uma época a viver neste mundo, neste reino de Jesus. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que conquistar o direito de estar nesse reino de Jesus. É individualidade. Jesus não vai chegar aqui e escolher, porque o Demazinho, a Romana, Donizete, ele, que estão aqui numa casa espírita, fazendo um trabalho maravilhoso, tudo isso será levado em consideração. Mas Jesus não vai chegar e vai escolher, vem você, vem você, vem você. Toque a passagem, primeira classe, vai lá no fundo do busão. Não. É nós que faremos o nosso caminho para que a gente possa chegar a esse reino de Jesus. Nós estamos aqui na vida material em posições diferentes. Cuidado com as posições diferentes. Olha o exemplo desse menino que eu falei agora há pouco. Nós estamos em posições diferentes, só que nós não somos eternamente aqui na Terra detentores desses poderes. Uma hora nós podemos estar numa situação divergente. Eu sempre falo para os meus filhos que a vida, a gente pode compará-la com uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá em cima. Se nós aproveitarmos a visão bonita e ver o que é belo, o que é bonito, nós estamos aproveitando a roda gigante. Só que se a gente não fizer isso, a hora que a roda gigante nos derrubar aqui embaixo, eu não conseguirei enxergar mais nada. Então, muitas vezes esse cuidado que a gente tem que ter, porque nós estamos na vida, só que nós não somos dessa vida. E tem criaturas que, ao deter o poder, a riqueza, a fortuna, ela se esquece que um dia ela vai desencarnar. E daqui não vai levar nada. Alexandre o Grande pediu que quando ele morresse, no seu caixão o colocasse nu, pelado e com as mãos para fora. Aí indagaram ele: por que você quer fazer dessa maneira? Porque eu quero mostrar para as pessoas que nu eu nasci e não trouxe nada, e nu eu vou morrer e daqui não vou levar nada. Olha só, a ideia e o conceito. E tem criaturas que muitas vezes acham que aqui na Terra ele é dono de tudo, ele tem as posses, ele pode fazer tudo. Só que no mundo espiritual, todos nós, perante Deus, somos iguais. Aquele que acha que vai levar para o mundo espiritual o seu título de doutor, lhe engana. Aquele que acha que vai levar para esse mundo espiritual que Jesus nos propõe, achando que lá ele vai ter tudo de bom e do melhor, lhe engana. Por quê? Porque quando a gente morre, tudo fica aqui, os bens materiais. E o que a gente leva? Os bens morais. Apesar que tem gente que acha que caixão tem gaveta, para levar uns troquinhos. Nós temos um ditado popular que fala muito assim, se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela o poder e o dinheiro. Porque muitas das criaturas, aí a gente vai lembrar da passagem do Evangelho da porta estreita e da porta larga. Aquelas criaturas, muitas vezes, que detêm o poder, o dinheiro, a fortuna, os bens materiais, ele acaba se perdendo pela porta larga. Já aquele que não tem, não detém, ele tem que passar
por aquela porta estreita, onde as dificuldades serão muito maiores. E nessa vivência da dificuldade, todos nós aprendemos. Quantas quedas nós vemos de pessoas que detêm o poder e a riqueza, espiritualmente falando. Quantas criaturas se comprometem nesta encarnação, que muitas vezes está contido na programação reencarnatória dele ser rico, dele ter o poder. E quantas criaturas se perdem achando que ele é o dono do mundo. Ele manda e desmanda. E todos têm que se curvar a ele. Nós vemos aí, recentemente, a tragédia dessas guerras, né? O poder político das criaturas, destruindo, matando. Como será o retorno à pátria espiritual dessas criaturas que agem em forma de defender o poder? Como será? Analisemos bem a proposta do Cristo. O meu reino não é desse mundo. Para conquistá-lo, eu devo fazer a minha conquista pessoal. E a minha conquista pessoal vem através das minhas ações boas. Essa é a conquista da verdadeira realeza que Jesus nos promete, né? No livro Instrumentos do Tempo, psicografado por Chico Xavier por Emmanuel, diz assim: indubitavelmente a palavra do Mestre no comentário sobre as dificuldades dos ricos ante o reino do céu exprime incontestável realidade, porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Aqui, quando Emmanuel dita esse texto, vocês vão lembrar da passagem do Evangelho, quando Jesus diz assim: é muito mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Essa afirmativa, a princípio, como Jesus sempre falava por parábolas, se a gente fosse levar em consideração, ninguém ia querer ser rico. Agora eu pergunto para vocês, quem que não quer ser rico aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Todos nós queremos. Quando Jesus afirma isso, que seria muito mais difícil o rico passar, um camelo passar do que o rico, Jesus, primeiro, que tem a explicação do camelo também, viu, gente? O camelo figurativo que Jesus fala não é o animal daquele tamanho, né? Jamais Jesus ia aí contra as suas leis materiais, vamos dizer assim, né? O camelo que ele fala era que eles usavam naquela época o pelo do camelo para fazer a linha para poder costurar. Essa é a forma figurativa que Jesus usava. Mas o que vale nessa recomendação de Jesus é o cuidado que nós devemos ter com a posse da fortuna. Não há mal nenhum, a nossa doutrina em momento nenhum prega a condenação da riqueza, da fortuna, principalmente se ela for conquistada com suor, com trabalho. O que nós temos que tomar cuidado é com o excesso, o abuso que essa fortuna faz com que eu cometa equívocos, né? Uma outra passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim o texto do benfeitor: aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se eleva será rebaixado. O que está na mensagem de hoje? O orgulhoso, aquele que se acha superior a todos, né? A gente tem que ter os olhos da compreensão pelas limitações dele. Só que ele, como espírito eterno, ele tem que tomar muito cuidado. Olha o que diz o texto, para vocês entenderem. A vaidade e o orgulho são os grandes responsáveis pela elevação material terrena. Elevação material terrena. Porém, empecilhos para a elevação espiritual. Ou seja, quando a gente é orgulhoso
e a vaidade faz com que a gente, né, cresça, corra atrás das coisas, aí a gente conquista. Só que isso, materialmente, não é uma verdadeira conquista. O espírito elevado é aquele que não se preocupa com a riqueza deste mundo. O dinheiro e o poder para muitos tornam-se metas de uma encarnação, infelizmente estática. Há criaturas que passam a vida inteira dessa reencarnação correndo atrás dos bens materiais. Só isso, mais nada. Aí ele nos afirma aqui, é uma encarnação infelizmente estática. Porque nós aprendemos que as reencarnações que nós temos é para que a gente possa melhorar espiritualmente. Reencarnamos para crescermos espiritualmente. As nossas lutas diárias fazem com que o nosso espírito se aperfeiçoe, cresça. E dentro dessas conquistas não está outra maneira se a gente não passar pela figueira do bem, para que a gente possa alcançar esse mundo que Jesus nos promete, né? Meu reino não é deste mundo. Emmanuel, ele elenca, através do Chico também, no livro chamado Amealhando a Riqueza Real, ele elenca aqui uma série de fatores para que a gente possa, colocando em prática, né, a gente vai ter esse crescimento espiritual e aí nós vamos conseguir alcançar esse reino que Jesus nos pede. Sempre devemos lembrar que todos nós nascemos espíritos simples e ignorantes, no sentido de ignorante, no sentido de falta de conhecimento, né? Só que um dia nós chegaremos a espíritos felizes, que é o reino que Jesus nos promete. Mas para que a gente possa alcançar essa perfeição, nós temos que experimentar as reencarnações. E através dos nossos atos e das nossas atitudes, nós vamos crescer espiritualmente. E aí chegaremos a esse reino que Jesus nos promete. Mais uns recadinhos, como a mensagem que o Demasi deu para nós. Emmanuel diz assim: não te despreocupes da verdadeira propriedade, para que a propriedade irrisória não te perturbe o roteiro e ensegueça o coração. Não despreocupe, não esqueça, preste atenção, a verdadeira propriedade não é a propriedade rotineira dos bens materiais, porque essa enseguece o nosso coração. Qual que é a verdadeira propriedade? As nossas conquistas morais. Qualquer coisa. Esses dias eu estava fazendo um estudo lá, chegou uma senhorinha e falou assim: mas eu não, o Espiritismo exige muito da gente, e eu não tenho condição de fazer. Eu falei: como que a senhora não tem condição de fazer? Todos nós temos condição de fazer. Mas se eu for fazer algo muito pouco. Eu falei: mas quem que vai julgar se é pouco? Aí contei a parábola da mulher que depositou, da viúva, né, que depositou o que ela tinha. Eu falei: é o que a senhora tem que fazer. Dá-lhe o que a senhora tem condição e deixa as leis divinas julgar se a senhora está fazendo correto ou não. Não cabe a senhora se desculpar falando que a senhora não pode fazer nada. A senhora pode fazer muitas coisas. Talvez não possa erguer um castelo, mas ajudar a lavar um prato de sopa, a servir uma sopa durante o trabalho aqui da casa espírita, é uma coisa que a senhora pode fazer. E aos olhos de Deus, isso será muito bem-vindo. Então, muitas vezes a gente acha que precisamos fazer coisas miraculosas, né, para ter essa elevação moral. Não. Basta que a gente faça com o nosso coração. Segue ainda Emmanuel. Há bens inalienáveis e preciosos que podes perfeitamente conduzir contigo do caminho terrestre para o mundo espiritual. Bem claro, né? Há bens inalienáveis. As minhas conquistas, as conquistas de vocês, ninguém compra, ninguém vai te tomar, porque é uma conquista tua, pessoal.
E isso aqui você carrega para o mundo espiritual. Assim como também nós carregamos essas virtudes, mas também levamos para lá as coisas erradas que é que nós fazemos, né? Para isso é indispensável saibas usar os talentos que a sabedoria da vida te confiou. Todos nós temos um talento. 2, 3, cada um tem mais ou tem menos. Como aquela senhora, eu digo a vocês, não há ninguém que não possa ajudar. Todos nós temos algo que nós conseguimos fazer daquilo que eu sei fazer. Se eu sei costurar, eu vou costurar. Se eu sei fazer uma sopa, eu vou fazer uma sopa. Se eu sei fazer uma visita fraterna com um doente, não precisa fazer como a senhora que eu conheci, que ela chegou lá para a direção do hospital e se colocou à disposição para que o hospital indicasse ela para aquelas criaturas que não têm um acompanhante para posar no hospital, principalmente idosos. E ela fazia isso espontaneamente. Ou seja, ela via isso nela, o seu talento. Ela gostava de fazer isso espontaneamente, sem receber um tostão. Então todos nós podemos identificar que temos esse potencial, que nós temos esses talentos, né? Para fazer o bem, para ajudar. E às vezes nós achamos que a ajuda ela tem que ser enorme. Não. Nós podemos fazer uma coisa simples, desde que seja de coração. Cada dia, em toda a parte, dispõe olha essa aqui, dispõe da riqueza das horas para as mais nobres aquisições. Querem ver uma coisa? Eu estou aposentado. Você também está, né? Estamos aposentados. Qual que é a programação da maioria? Não vou falar todos, né? Porque a gente não pode generalizar. Qual que é a maioria das pessoas que falam que vão aposentar? Eu não quero fazer nada. Ninguém faz uma programação assim, olha, agora eu tenho tempo. Eu vou incluir na minha aposentadoria um trabalho voluntário. Ou quando a gente vira o ano, todo mundo faz uma programação, eu vou perder peso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quase ninguém inclui na sua programação uma atividade na caridade, na solidariedade. Veja como que isso é forte ainda em nós, né? Então, cada dia nós dispomos de 10 minutos que seja. 10 minutos, 5 minutos, se a gente pudesse desprender em detrimento dos outros, em ajudar, já é o suficiente. Em momento nenhum é despedida às 24 horas, mesmo porque a gente não pode, a gente tem que descansar também, tem o repouso da matéria. Conquista com as próprias mãos a experiência do trabalho que te aprimora e te eleva. Ou seja, o trabalho, inclusive, é uma lei divina, né, a lei do trabalho. Só que esse trabalho que Emmanuel está nos citando aqui é o trabalho na caridade, na ajuda ao próximo, fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito, né? Então, o trabalho no bem é essa verdadeira conquista que vai fazer com que o nosso espírito vá adquirindo, né, méritos para estarmos nesse mundo que Jesus nos promete. Adquire com os próprios olhos a seleção do bem, assegurando a alegria daqueles que te cercam. Ou seja, nós muitas das vezes não temos digamos assim, o que a gente não consegue entender quando a gente faz um bem, a alegria daquele que recebe. Quantas vezes nós, às vezes, vamos fazer o bem a alguém e essa criatura, através da sua alegria, da sua vibração positiva, acaba nos atingindo também.
É uma mão dupla. Por isso que às vezes eu falo assim, até egoisticamente a gente deveria fazer o bem. Porque o bem, primeiramente, faz bem a nós próprios, né? Arquiva nos ouvidos a prudência e a serenidade que te conferirão a luz do discernimento. Mais uma vez aqui, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos a caminho, somos todos viajores nessa encarnação, trazendo conosco as nossas virtudes e as nossas limitações. Esse discernimento, quando eu começar a entender que o outro é tão falho quanto eu já começo a ter um entendimento do perdão, da paciência, da compreensão, que são atitudes, né, que a gente vai fazendo com que o nosso espírito cresça. E é muito difícil. Um dos mais difíceis é o perdão. Perdoar, meus irmãos, é um dos itens mais difíceis que a gente ainda em espírito que estamos caminhando, a gente não consegue. Mas nós temos que lutar, né? Por fim, entesoura o próprio verbo a felicidade de auxiliar. Ou seja, coloque no seu tesouro pessoal o verbo da felicidade do auxílio, vazando os escrutínios da própria alma, as joias da compreensão. Ou seja, quando eu faço as minhas conquistas, não serão as joias materiais, mas as joias espirituais, alicerçando a alegria onde pisam teus pés. Então a gente vai vendo que esse mundo, quando Jesus é indagado do seu reino, ele afirma para nós que seu reino não é deste mundo. E essa mensagem que nós estamos tentando passar para vocês, temos essa compreensão que um dia nós chegaremos neste reino. E que aqui nós estamos caminhando e somos todos iguais. Hoje, momentaneamente, eu estou num estágio diferente dos demais. Mas isso não garante a minha evolução espiritual. Para a gente finalizar, cortei metade, viu, gente? Senão nós vamos ficar aqui até as 3 da manhã. Tem 2 historinhas que a gente conta. A primeira foi Richard Simonetti, que conta essa historinha em um dos seus livros, dizendo assim: havia um dirigente de uma casa espírita que fazia palestras maravilhosas. E toda vez que ele fazia as palestras na sua casa espírita, ao fundo tinha um senhor muito simples, muito humilde, e não perdia uma palestra no dia marcado pela casa espírita. Desencarnado. Quando o dirigente chegou no plano espiritual, viu aquele senhorzinho no plano espiritual acima da onde ele estava. Porque a gente sabe que, dependendo da nossa condição moral, nós vamos estar um pouquinho mais elevado, aqui no meio e aqui para baixo. E o dirigente, ao ver aquele senhorzinho acima dele um pouquinho, ficou um tanto quanto aborrecido. E perguntou: mas como que você pode estar nesse ambiente e eu, que era presidente de uma casa espírita, fazia as palestras maravilhosas, como é que pode? O senhorzinho, na sua simplicidade, respondeu assim: o senhor falava e eu fazia. Percebe? O senhor falava e eu fazia. Tudo que o senhor me ensinou, eu coloquei em prática. Então, veja bem, aqui na Terra, a condição dos dois era diferente. Provavelmente, em todos os aspectos, cultural, financeiro, o presidente da casa espírita era mais do que o senhorzinho. Mas as conquistas morais do senhorzinho no plano espiritual foi maior que aqui. E a última história é da rainha de França, que está contida nesse capítulo aqui. Rainha de França foi uma rainha poderosa e que, quando ela desencarnou, na mesma condição, chegando no plano espiritual, ela se achava ainda
rainha. Só que ela chamava pelos seus servos e não os encontrava, porque lá no plano espiritual ela não ia ter os servos. Ela chamava os seus serviçais e não via ninguém atender, porque lá ela se achava ainda rainha. E para seu desespero, diz a narrativa, ao observar, na mesma condição da história anterior, os seus servos estavam um plano acima dela. Por quê? Porque ela, quando encarnada, foi uma rainha que abusou, fez com que os seus servos fossem servidos de maneira equivocada. Enfim, ela não fez a verdadeira conquista espiritual. Quando Jesus nos afirma que o seu reino não é deste mundo, essa é a realeza que nós devemos conquistar, para que a gente possa estar cada vez mais nesse progresso espiritual, reencarnando, progredindo, que uma hora nós vamos desfrutar sim desse mundo espiritual que Jesus, diante dos doutores da lei, diante de Pilatos, ele afirmou: o meu reino não é deste mundo. E que eles nos fortaleçam e nos abençoem.